o começo de tudo é sempre muito nostálgico. Jogos marcantes e consoles com hardware jogando jogos e que hoje nos surpreendemos o como um console podia fazer com tão pouco. Até o PlayStation 2 tivemos mais de 250 milhões de unidades vendidas. O que o destino reservou para a Sony na sequência de suas criações? Fala, meus consagrados gamers, como vocês estão no dia de hoje? Eu, o famoso Mano Lucas, estou aqui para trazer para vocês mais um pouco da história e da evolução de uma das potências na briga dos consoles do nosso querido PlayStation. Lá no vídeo passado, a gente parou no PSP após abordar os PlayStations 1 e 2. Ya estuvo, por favor, tengo que hablar con la princesa Fiona. ¿Qué traes ahí? Arena para gato. Eso no es mío. Então hoje a gente vai falar de mais dois consoles lançados pela Sony. Falaremos então do PS3 e do famigerado PS Vita. Então, sem mais delongas, que vem a vinheta. Então, como eu havia dito lá no finzinho do vídeo passado, a gente sai da era dos DVDs e a gente entra na era dos Blu-rays com o PlayStation 3, lançado em 2006 no Japão e nos Estados Unidos e em 2007 na Europa. Com eles veio a chegada do DualShock 3, que foi o último controle que apareceu nesse formato padrão. A partir do PS4 o molde muda um pouquinho, mas ele não perde as características do controle em si. E ele teve um grande aprimoramento na relação do sistema vibratório com as ações dos jogos, né? Além de ser o primeiro controle sem fio do PlayStation. Quem é da época do PlayStation 1 e 2 sabe da sofrência que era quando alguém precisava passar na frente da TV e daí dava aquela tropeçada no fio. Aí você falava, meu Deus, meu controle vai cair, meu videogame vai cair, eu vou ficar sem videogame. Quantos videogames que não foram de ralo por alguém acabar sem querer puxando o fio do controle com o pé e o videogame ir pro chão? Além disso, a única adição que esse controle, recebeu no design foi o botão PS no centro do controle, que ele servia para acessar a interface, das configurações e de acesso a plataformas como a Netflix e a internet, por exemplo, bem como acessar os novos serviços da PlayStation que foram lançados ao longo do tempo. A chegada da PSN, que é uma sigla para PlayStation Network, Fala português, alienígena, filha da puta! trouxe uma nova interface que permitia os jogadores jogar online, acessar músicas e se comunicar, entre outras coisas. Já que também no PS3 houve um salto muito grande em comparação ao PS2 no quesito de jogabilidade online dos jogos. E além da PSN, a PlayStation Store chegou para permitir que os jogadores comprassem jogos e não necessariamente necessitassem da mídia física, ficar esperando às vezes uma semana, 2 semanas, 3 dias para poder jogar os jogos que eles queriam, porque o download ele era instantâneo. Então você podia ir na PSN, fazer o download do jogo e ele ficava lá, salvo lá no disco rígido do teu console. E em 2008, a PlayStation Home permitiu aos usuários fazer um The Sims decorando a sua própria AP digital, ver trailers e participar de eventos especiais. Em 2010, surge a PlayStation Plus, que permitia a quem assinasse o serviço acesso a conteúdo premium do console, como jogos grátis mensalmente e às vezes também descontinhos especiais com conteúdos exclusivos. E foi daí que anos mais tarde surgiu a ideia do OnlyFans. Originalmente, o PlayStation 3 tinha a resolução máxima em 1080p via cabo HDMI e uma capacidade de armazenamento não digo originalmente, mas na capacidade máxima de 80 GB, o que já mostra um grande avanço em relação aos consoles anteriores, porque a primeira versão do PS3 lá, primeiro começo de 2006, que foi lançado no Japão e nos Estados Unidos, tinha apenas 20 GB de armazenamento, o que também já era bastante coisa para a época. E a CPU já era em 3.2 GHz, já tinha passado de ser MHz, agora era GHz, outra grande evolução entre os dois consoles. E assim como os primeiros consoles da Sony, ele passou por um processo de emagrecimento e teve lançado em 2009 o PS3 Slim, sendo que foi esse que chegou para nós aqui no Brasil como venda oficial em 2010. E o Slim ele já trazia as versões de 120 a 250 GB de armazenamento. Só que diferentemente lá da primeira versão do PS3, esse infelizmente já não trazia mais a retrocompatibilidade com os jogos de PlayStation 2. Só que dessa vez o emagrecimento não ocorreu uma vez só. O PS3 investiu pesado na academia e em 2012 o PS3
PS3 Super Slim chegou ao mercado com versões que atingiam até 500 GB de armazenamento. Por fim, o PlayStation 3 trouxe também um aprimoramento enorme de sua memória RAM, saltando de 32 MB lá no PS2 para 512 no PS3, sendo 256 para o sistema e 256 para o vídeo. E já com relação aos acessórios para o PlayStation 3, o PlayStation Eye chegou ao mercado em 2007 como uma evolução do iToy, que é aquela câmerazinha percussora do Kinect que eu mostrei no vídeo passado, com 4 vezes mais resolução e 2 vezes mais taxas de quadros. A câmera acabou se tornando um acessório indispensável para caso quisesse investir num PlayStation Move Motion Controller. Fala português, alienígena, filha da puta! Ou também conhecido por PS Move, que chegaria em 2010. Com um funcionamento similar ao controle do Nintendo Wii, o PS Move também ele era usado em jogos bem específicos, especialmente mais jogos casuais e jogos de esportes. Realmente bem similar ao Wii, não é mesmo? E em 2010, tentando aproveitar as tendências das TVs em 3D, a Sony lançou o Stereoscopic 3D Movies and Games, um óculos 3D que funcionava em TVs 3D e em jogos e filmes que dessem suporte para essa tecnologia. Nossa, foi bem contundente agora para essa tecnologia. E já com relação aos jogos marcantes do console, seguimos mais ou menos o mesmo padrão do PS2, porque a gente tem algumas sequências de franquias que foram iniciadas em outros consoles, como por exemplo a continuação da história do menino Kratos, Solta a rapariga, Zeus! com o God of War 3, que é onde ele sai na mão com o resto do Olimpo que sobrou ainda, que ele ainda não enfrentou, né, nos 2 primeiros jogos, né, que ficou faltando e que se tornou um clássico do PlayStation 3. Outra grande franquia que ganhou mais um título no PS3 e que já vinha de outros consoles é o nosso querido Metal Gear, com o lançamento de Metal Gear 4 Guns of Patriots. Outros títulos do PS3 que reforçaram a fama que a franquia já tinha de outras plataformas. No caso dessa franquia, o primeiro jogo da série foi lançado para o PC, foram Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Black Ops. E essa franquia com certeza vai ganhar a vez de evolução gráfica e lore, até porque é uma das minhas franquias favoritas, como vocês puderam ver, já é o segundo CD que aparece no cenário aqui. Então aguardem as cenas dos próximos capítulos. A franquia já tinha uma boa fanbase estabelecida, mas esses títulos ajudaram a expandir e consagrar ainda mais essa franquia maravilhosa. Outra franquia que cresceu bastante na época do PlayStation 3 foi a franquia de Far Cry. O primeiro título da série foi lançado lá para PC, porém os títulos 2, 3 e 4 já foram, lançados para este console. Uma coisa que a gente pode perceber é que as franquias de FPS mundo aberto, devido à evolução gráfica que teve o PlayStation 3 também, cresceram muito nessa geração de consoles. Um bom exemplo de mundo aberto que também já tinha uma grande quantidade de fãs vindo do PC é a franquia de Elder Scrolls, onde o primeiro jogo da franquia é mais velho que eu, já que o Elder Scrolls Arena foi lançado em 1994 e teve 2 títulos para lançados para PS3, sendo Elder Scrolls 4 Oblivion e não, calma. Finally awake. Ai, que dor de cabeça. É o lançamento do Skyrim, que é o Elder Scrolls 5. E além delas, tivemos 5 franquias iniciando na PS3, que são as franquias de Journey, a franquia de Dead Space, a pequena grande franquia de Little Big Planet, os grandes puzzles de Uncharted e a sorrateira franquia de Assassin's Creed. E todas elas são franquias que se tornaram gigantes ao longo dos anos. Mas não poderíamos passar para o próximo console sem falar de alguns títulos. Um jogo que se tornou marcante e que ganhou continuações e remasterizações nos consoles seguintes foi o nosso querido GTA de cavalos, Red Dead Redemption. Red Dead ganhou uma penca de fãs e ganhou 4 prêmios em 2010, como Jogo do Ano, Melhor Canção em um Jogo, Melhor Jogo Original e Melhor Trilha Sonora Original. E falando em GTA, não podíamos deixar passar GTA V, lançado em 2013. Sim, não é de PS4, foi lançado do PS3 primeiro. O jogo, que já foi remasterizado para o PlayStation 4 e para o PlayStation 5, já vendeu ao todo unidades próximas a 200 milhões de unidades. É praticamente como se todo brasileiro tivesse acesso ao jogo, e isso é muita coisa. E como a gente gosta de deixar o melhor pro final, não vamos para o próximo console sem falar de um jogo maravilhoso, com personagens fodas e que foi tão bom que recentemente a HBO fez uma série dele, também maravilhosa, que é o início da franquia de The Last of Us.
Se o Joe e a Ellie não estão nos seus corações após você conhecer as histórias deles, vai descongelar essa droga aí, caralho. Brincadeiras à parte, The Last of Us é algo que vale muito a pena você conhecer a história e jogar o jogo, obviamente. Então, se você já chegou até aqui, então compartilha com aquela pessoa também que também é fã de The Last of Us, desses jogos do PS3 que a gente falou aqui. É muito importante pra gente continuar trazendo conteúdos de qualidade pra vocês. Então aproveita também, curte, que eu prometo que o dedo não vai cair. Confia no pai que o dedo não cai. Ó, até rimei. Se inscreve e ativa o sininho rapidão. Curtiu? Se inscreveu? Ativou o sino? Então bora fechar o conteúdo desse vídeo. E para fechar o conteúdo do vídeo de hoje, vamos falar do console portátil que tinha o objetivo de conseguir substituir à altura o PSP. O PS Vita, lançado em 2011 no Japão, em 2012 nos Estados Unidos e na Europa, tinha uma série de recursos adicionais. Ele era equipado com uma série de sensores, como um acelerômetro e um giroscópio, por exemplo. Ele possui um segundo analógico direcional e um touchpad na traseira. Lá ele... é tudo lá ele agora, né? Tudo lá ele. Não, cara, se o cara falar, vou chupar um sorvete. Ih, lá ele. Senhor amado. Enfim, voltando, ele tinha um touchpad na parte de trás e esse seria colocado no controle de um console futuramente, como veremos no próximo vídeo. As UMDs do PSP foram substituídas por cartões de memória proprietários. Além disso, existiam os cartões de memória para usuários salvarem jogos variando de 4 GB até 64 GB. O hardware era mais potente que o do PSP, porque ele já tinha um processador de 4 núcleos com 444 MHz, uma GPU PowerVR SGX com 512 MB de RAM e 128 MB de memória de vídeo. E ele ainda contava com uma tela OLED de 5 polegadas e uma resolução 960 por 544. Em tese, ele tinha tudo para ser um sucesso de vendas, porém não foi bem assim. Não dá pra dizer que o PS Vita foi um fracasso, porém após 2 semanas de boas vendas ele acabou estabilizando, e a meta de vendas que a Sony tinha estipulado para o console acabou não sendo atingida. Alguns jogos marcantes do PS Vita foram Killzone Mercenary, que foi um FPS que fez um excelente uso dos analógicos do Vita nesse FPS, além de ter um modo multiplayer online. Outro jogo que não era de tiro e tinha uma pegada lúdica bem parecida com o Little Big Planet foi o jogo Tearaway da Media Molecule. Ele permitia que os jogadores usassem o touchpad traseiro para tocar o próprio mundo do jogo. E se tu falar lá ele, eu vou te arrebentar, seu bosta! Fechando com chave de ouro, temos Nathan Drake em Uncharted Golden Abyss, lançado em 2011. E sendo esse talvez um dos principais títulos do console, já que de maneira geral o jogo ele conseguiu trazer bom uso de todos os recursos do PS Vita durante a gameplay. Bom, meus consagrados, finalizamos aqui mais um vídeo sobre a evolução gráfica e lore deste querido PlayStation. E pro próximo e último vídeo da série, nós vamos trazer os PlayStation 4 e 5. Então, tamo junto! E lá ele. Mano, chega, eu vou aí te comer de porrada, mano. Não aguento mais, velho. Irmão, você fica aí falando, não sei o que, vai te comer de porrada, não sei o que. Vai te comer de porrada, vem aqui me comer então. Lá ele.